Aí nós temos uma pecinha bem interessante. A princípio é um 40 réis, 1825, Rio de Janeiro. O que vai chamar atenção é que está cunhado num disco de 20. Então ela tem peso, tamanho, né, o seu diâmetro, enfim, todas as características de uma moeda de 20 réis. Então eu acredito ser aí um disco inadequado, né, uma vez que se a gente vê, existe uma boa regularidade de todas as letras, os desenhos, enfim, batem aí, né, com o que se espera de uma moeda autêntica, né. Então eu acredito aí que no meio aí foi um disco errado no meio do caminho, acabou se cunhando, né, sendo uma moeda boa. Inclusive a gente vê que por ser um disco mais fino, menor, enfim, a gente tem até certo problema na cunhagem, né? Então aqui na lateral tá tudo mais fraco, as letras pela metade, né? Tudo indica que o cunho em si era maior que o disco mesmo. Aí nós temos um bonito 80 réis de cobre do Brasil Imperial, reinado de Dom Pedro I, datado de 1825, letra monetária R, então indicando Rio de Janeiro. Ao centro a gente pode ver que ela recebeu o carimbo geral de 40, já no reinado de Dom Pedro II, a partir de 1835, pecinha serrilhada. E aqui do outro lado o brasão imperial, parte um pouco lisa aqui em função da aplicação do carimbo do outro lado da peça, né? Então uma peça nada de especial, né? Assim comum, mas está em bom estado aí, né? Legenda bem íntegra, todos os detalhes bem preservados aí para uma boa classificação. Aí nós temos um bonito cobre do Brasil Imperial, do reinado de Dom Pedro I. Isso aqui datada de 1827, com letra monetária C de Cuiabá. Posteriormente aí recebeu o carimbo geral de 10, alterando o seu valor. Então as pecinhas regionais de Cuiabá, especialmente mais chatinhas de se encontrar, né? Ainda mais sendo essa data de 1827, como dá para perceber aqui, mesmo que a data esteja somente parcialmente visível, dá para perceber que é um 27, né? Que não é um desgaste de circulação, mas sim aí um problema na hora da cunhagem mesmo, que deixou essa parte da moeda aí um pouquinho mais apagada, uma vez que a gente vê que todos os demais relevos estão em excelente estado. Então não é uma moeda que circulou muito, né? A própria feitura das moedas regionais eram um pouquinho mais grosseiras em comparação com o bom trabalho executado, por exemplo, como na casa do Rio de Janeiro e até mesmo na Bahia. Então pecinha interessante chegando na coleção. Aí nós temos um bonito 40 réis de cobre do Brasil Imperial. Esse aqui na legenda a gente pode ver Dom Pedro I, e aqui abaixo a data 1828, G de Goiás. Então uma pecinha regional, né? Então por isso é um 40 réis cunhado num disco de 20, né? Um disco de 20 no caso, se fosse do Rio de Janeiro ou Bahia, que cunhava as moedas nacionais. Então é por esse motivo que vai receber posteriormente o carimbo de 10, uma vez que o carimbo tem a ver aí com o seu tamanho, né? Disco, peso, enfim. Então padronizando aí a peça como um 10 réis de Goiás. Então pecinha interessante entrando na coleção. As de Goiás sempre são mais chatinhas de encontrar, né? As peças regionais de uma forma geral são um pouco mais difíceis de se encontrar do que as nacionais do Rio e Bahia, mesmo que a Bahia também às vezes seja difícil de achar algumas peças. Então pecinha nova na coleção, super bonita para o tipo. Aí nós temos um bonito 80 réis de cobre do Brasil Imperial, do reinado de Dom Pedro I, datado de 1830, a letra monetária R, como a gente pode ver aqui, e ao centro aí o carimbo geral de 40, cortando pela metade o valor de circulação. Isso aí já a partir de 1835, no reinado de Dom Pedro II. Então o carimbo que deveria ser aplicado sobre o valor, né, bem certinho como foi aqui aplicado, então cancelando o 80 e trazendo um novo valor de 40 para circulação. Com a lupa dá até para ver ali, né, a sombra do 80. Aqui do outro lado daí tem a marca do carimbo também, né, e os demais detalhes. A pecinha tá bem bonita, né, a gente vê assim, né, os detalhes mais pormenores dela, né, os risquinhos das cores do brasão, por exemplo, os detalhes da coroa aqui. Então a peça provavelmente circulou bem pouquinho. Tem alguns riscos, logicamente, mas tá bem bonita. Temos aí duas bonitas pecinhas de cobre, 2,80 réis do primeiro reinado. São pertencentes aí ao governo Dom Pedro I. Essa aqui de 1830, a outra de 1826, e que acabou recebendo esse carimbo geral de 40 aí, carimbo estranho, né? Um tanto quanto duvidoso. Mas enfim, chama atenção aí a diferença de tamanho dos discos, né? Então essa aqui é bem menor que a outra, o que acaba consequentemente aí também diminuindo o seu peso.
Isso geralmente causa muita preocupação para quem está iniciando nas moedas de cobre, porque, né, ambas aí têm o peso diferente do oficial, né, do descrito em lei. Mas isso era normal. A padronagem desses discos não era boa, diferentes fornecedores, então acabava vindo aí com uma variação grande de diferença entre peso e diâmetro. Isso não indica, então, necessariamente a pecinha ser falsa, né? Então são ambas aí verdadeiras, mas com bastante diferença de peso e diâmetro. Aí nós temos uma pecinha bem comum de 1 centavo de 1969. O que vai chamar a atenção é que, se você tiver bastante atenção, você pode perceber que a palavra centavos e a data está duplicada. Então tem uma dupla batida, né, uma leve sombra nela aí, que é facilmente perceptível para quem tem mais atenção, ou uma boa lupa já ajuda bastante. Então, pecinha interessante para quem gosta de erros que ocorrem durante a cunhagem. Aí nós temos um 10 centavos de 1989 com a figura do garimpeiro. Chama atenção na pecinha aí a dupla batida na data, então a data está duplicada. Para quem gosta de erro, é um erro bem interessante, bem legal e bem visível, né? Então, pecinha especial para quem coleciona erros, né? Volta e meia, essas duplas batidas acabam aparecendo em algumas moedinhas e algumas partes específicas. Então sempre tem uma boa lupa, ter atenção que volta e meia a gente encontra. Aí nós temos uma moedinha de aço inox de um cruzado novo. Essa aqui datada de 1989, fazendo referência ao centenário da Proclamação da República, ao centro aí a representação da liberdade, né, da República. Já aí dentro do design atual aí que vai aparecer posteriormente no plano real. Então, a primeira vez que aparece esse busto específico aí vai ser nessa pecinha aqui. E do outro lado, o valor facial, Cruzeiro do Sul, denominação Cruzado Novo, né, pecinha aço inox, grandona, bem importante aí, precursor aí de uma das mais importantes alegorias aí usadas no plano real, que é esse busto aqui.